Muito bom dia a todos, muito obrigada pela vossa presença. É uma honra contar convosco aqui. Fomos brindados pela chuva, mas não há chuva que nos impeça de celebrar esta data tão importante para todos nós. Nós vamos dar início a esta sessão também com a honra de receber o coro de Câmara que vai fazer uma pequena atuação. Estamos aqui presentes para as celebrações do 25 de Abril e vamos começar com uma música do grande Lopes Graça chamada Canto de Paz. Muito obrigada pela vossa atuação, pelo vosso presente. Muito bom dia a todos. Vamos agora proceder à entrega dos prémios do concurso de cartazes para o dia 25 de Abril. Agradeço desde já a presença em palco para esta entrega, o representante da Assembleia Municipal Jovem, Alexandre Gomes, a Sra. Presidente da Junta, Helena Couto, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Clara Reis, e o Sr. Presidente da Câmara, Jorge Sequeira. Os prémios serão entregues por esta ordem aos vencedores do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. Sendo assim, no primeiro ciclo, o trabalho realizado feito em grupo pelos seguintes alunos da Sala 2 da Escola Básica de Fundo de Vila, do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite, são, e a quem eu chamo ao palco, Cláudio Daniel da Silva Inocêncio,
Letícia Jesus Laranjeira e Rodrigo Gomes Lopes. Estão alguém presente? Então, Rodrigo. para nós, traga-nos os tacos. É o Rodrigo. O primeiro, qual é? O Rodrigo. É o primeiro ciclo. Muito obrigada. Maria serena, secreta Maria. Então, o cartaz vencedor do segundo ciclo foi realizado por uma aluna do 5º ano do Centro de Educação Integral, a aluna Mafalda Paz Rocha. Parcela pequena do bolo da vida que deixa nos dedos uma raiva sentida, uma raiva discreta, incondicional, Maria correta, de corpo e O cartaz vencedor do terceiro ciclo foi realizado pelo aluno do 8º ano do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite, Afonso Pinho Meireles. semeias frescura na E o cartaz vencedor do grupo secundário foi realizado pelo aluno do 12º ano do agrupamento das escolas Dr. Serafim Leite, pela aluna, neste caso, Beatriz Marques Moreira. Gostaríamos também de referenciar e dar os parabéns aos restantes premiados em segundo e terceiro lugares, aos quais eu vou só dizer os nomes. Margarida Matias Ribeiro, Martim Gomes Leite, Pedro Miguel Valente Martins, Miguel de Ferreira Bastos, Mariana Gomes Fernandes, João Pedro Teixeira Batista, Sofia Gomes Paiva, Margarida Silva Leal, para quem eu peço o vosso aplauso. Agradecemos e damos os parabéns a todos os participantes, professores, vencedores e escolas envolvidas. Depois desta entrega e dos nossos agradecimentos a todos os participantes e a todos os envolvidos, vamos dar início à nossa sessão solene com a intervenção do representante da Assembleia Municipal Jovem, Alexandre Gomes. Faz no dia 2, precisamente, 47 anos que uma grande revolução se deu. Faz hoje, precisamente, 47 anos que Portugal saiu de uma ditadura. Faz hoje, precisamente, 47 anos que os portugueses saíram à rua por um país melhor, por uma vida melhor, para impor a liberdade que lhes era devida. Éramos um país atrasado, um país pobre, vivíamos mal, comíamos mal, faltavam a água, a luz e até assistência médica, assim como a educação.
Faltava-nos a dignidade da liberdade, da democracia. Hoje, já não temos esse Portugal. Temos um Portugal com os seus problemas, é verdade. Contudo, não somos miseráveis, temos liberdade, temos educação, temos proteção social e um Serviço Nacional de Saúde de que muito nos orgulhamos. Hoje, podemos falar, podemos namorar e muitas outras coisas que não eram possíveis antes de 25 de Abril. Dizemos, pensamos e fazemos o que realmente queremos, sem medos, sem censuras e sem contarmos as migalhas. Além disso, já não é necessário chorar aqueles que da guerra não voltaram, nem lamentar a ausência dos mais corajosos que se atreveram a lutar pelos seus ideais e por isso foram perseguidos e tiveram de partir. A maioria de nós não se recorda e outros nem viveram neste Portugal. Porém, como representante da Assembleia Municipal Jovem, gostaria de relembrar que nada é garantido e que devemos continuar a lutar por uma democracia cada vez mais justa. Hoje, passados 47 anos, novos desafios se colocam à democracia. Precisamos de lutar contra a abstenção, contra o afastamento de jovens da política, fazendo-nos acreditar que vale a pena participar, que vale a pena contribuir para o futuro da nossa cidade e do nosso país. Precisamos de continuar a apostar na sustentabilidade, de aumentar a consciência e a responsabilidade ambiental, tanto no nosso país como na nossa cidade. Por estes motivos e por outros, afirmo: viva a democracia e viva o 25 de Abril. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. E agora vamos ter a intervenção dos representantes dos grupos municipais. Te dou a palavra ao representante do PS, Rodolfo Andrade. Bem, bom dia. Permitam-me que comece por cumprimentar esta plateia, todos aqui presentes, sem exceção. Depois de um 2020 em que as comemorações foram meramente virtuais, depois de meses de confinamento e isolamento social, é com enorme satisfação que voltamos a ter a liberdade para brindarmos 25 de Abril com a nossa presença, com a presença dos cidadãos, novamente com liberdade. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Clara Reis, bom dia, parabéns por esta sessão. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara, as senhoras e os senhores vereadores. Cumprimentar todos os membros da Assembleia Municipal de São João da Madeira. Um cumprimento especial à Susana Lamas, que faz hoje anos e está também de parabéns a par com a liberdade. Cumprimentar a Sra. Presidente da Junta de Freguesia e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, que também está de parabéns e que eu aproveito também para parabenizar. Cumprimentar todos os sanjoanenses e agradecer todo o esforço que têm tido no cumprimento dos seus deveres nesta fase tão difícil e exigente. Cumprimentar, por fim, e de forma muito especial, mais uma vez, aqueles sanjoanenses que têm estado na linha da frente desta crise pandémica, sejam eles médicos, enfermeiros, bombeiros, forças de segurança, assistentes sociais, autarcas e todos os outros que nos têm orgulhosamente defendido e protegido. A todos um bem-aja e, acima de tudo, o desejo que se encontrem bem. Sejam bem-vindos às comemorações de Abril. Hoje, mais do que nunca, sempre vivamos Abril. Recordemos Abril e, acima de tudo, relembremos o quão bela e importante é a liberdade. Mas comecemos com uma retrospectiva e uma passagem por alguns números nos tempos que antecederam 1974. São fundamentais para valorizarmos a sociedade atual. Mais de 30 mil presos políticos. Milhares de presos políticos só no Forte de Peniche. Centenas e centenas de presos políticos em São João Batista, no Tarrafal, em Aljube, na sede da PIDE, tanto em Lisboa como no Porto e em muitos outros locais espalhados pelo nosso país e pelas colónias. Mais de 9 mil mortos em combates em África. 30 mil feridos.
milhares e milhares de famílias destroçadas. E se estes números são altamente repugnantes, os dados e a realidade social eram assustadores e até impensáveis à data de hoje. A diversidade de partidos políticos era uma utopia. A ausência de eleições livres. A limitação do direito ao voto no sexo feminino. O medo em falar mal dos nossos representantes políticos. O controlo da comunicação social. A obrigatoriedade do serviço militar, onde estava incluída a ida à guerra também. Constantes torturas. Ameaças aos cidadãos e aos seus familiares. Assassinatos. Havia muitos. Li recentemente, numa entrevista, uma frase que me marcou. E a frase dizia assim: os espancamentos. Lembro-me de ser espancado. Doía muito. Mas a grande dúvida era se a gente não se aguentava e fazia alguma declaração que podia comprometer camaradas. Essa era a dor maior. E isto leva-nos também a refletir sobre a postura de camaradagem, de sonhador, de interajuda, de partilha do povo português. Só com estas características foi possível aguentar e acabar com este cenário e trazer ao país a cor que caracteriza a liberdade. Só assim foi possível dar arranque ao golpe militar que rapidamente se traduziu numa revolução. Caras e caros amigos, vivemos atualmente uma fase triste da democracia e da liberdade. Não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Uma agenda marcada por discursos xenófobos, pelo radicalismo de ideias, pela provocação entre povos, pelo levantamento perigoso de novas fronteiras, pelo distanciamento social, pela desconfiança entre nações. Um clima de luta económica sem precedentes, onde as regras há muito foram ignoradas e postas de lado. Um momento de ataque aos povos mais fracos e com um total desrespeito pela vida humana e pelo fator social. Vivemos tempos de grande tensão, de difícil diálogo, tempos de grande intolerância e a participação cívica e política na sociedade é, de forma incontrolável, altamente diminuta. E é nestas alturas que o fascismo encontra as condições ideais para proliferar, para se impor e se apresentar como uma alternativa política. E essa é já uma realidade. E é nestas alturas também que devemos repensar, valorizar e trazer ao debate os valores de Abril. Lembrar Abril, gritar Abril sem medo, sem vergonha e assumirmos que esse trabalho, o trabalho da Revolução de Abril, está longe de ser considerado concluído. Este será mais um ano, esperemos que o último, em que as comemorações ficarão marcadas de forma inequívoca, não só pelo medo social, mas também pelo distanciamento físico. Um ano de distanciamento em que a comemoração da liberdade implicou que abdicássemos da sua forma tradicional e suspendêssemos de forma controlada a nossa democracia. Um tempo atípico, de registro pontual, para recordar como um episódio negro na história da humanidade e que nos permitirá conseguir compreender o perigo da limitação, o perigo da abstinência democrática e o perigo da subjugação social. É um tempo de desafios que nos obrigará a questionar os modelos económicos, mas também é um tempo de esperança que nos permitirá pensar mais e melhor do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico. Vivemos tempos de algumas expectativas forjadas. Festejamos hoje 47 anos de liberdade, festejamos hoje 47 anos de uma revolução. Costumo fazê-lo sempre nesta data e hoje não será exceção. Relembro, neste auditório, relembramos todos, com carinho, mas acima de tudo com sentimento de agradecimento, um grande defensor, lutador e sonhador da liberdade. Relembro o nosso camarada, o meu camarada, Josias Gil, sanjonense, autarca, professor, filósofo, socialista, dialogante, justo e livre. Josias Gil era livre e isso dava-lhe garras e forças para desejar, lutar e defender a liberdade para todos, de forma individual. Josias Gil foi e será sempre recordado como um grande defensor e até um grande símbolo de Abril. E é com esta pequena frase que lhe presto aqui hoje a minha
sentida homenagem. Celebramos hoje o arranque para um caminho longo, constantemente incompleto e que nos obriga a ser audazes. O movimento foi político e militar, a revolução foi social, educativa, artística e até humana. Abril trouxe-nos esperança, Abril trouxe-nos a vontade de um país melhor, a vontade de uma sociedade livre. Abril permitiu e deu-nos a possibilidade e o direito de viver com dignidade. Vivemos hoje um sentimento e uma necessidade em lutar diariamente por essa mesma liberdade. A democracia tem problemas, vários problemas. A democracia é imperfeita. A democracia necessita de diálogo, de consensos, de vitórias e derrotas, de tolerância, de capacidade de encaixe. A democracia vive de problemas, de necessidades e de soluções. A democracia deve ser feita por cada um de nós, a título individual, e praticada em sociedade para, de forma coerente, permitirmos à população a participação na construção de uma cidade justa e tolerante. A liberdade veio para ficar, mas ainda não está ao alcance de todos, porque a nossa sociedade, infelizmente, continua a oprimir. Manuel Alegre dizia, e bem, Abril já feito e ainda por fazer. Por isso, acho que está na hora, mais uma vez, de arregaçarmos as mangas e, mais importante do que isso, não sermos egoístas em sociedade. Sr. Presidente da Câmara, a democracia e a liberdade são, felizmente, uma realidade também na nossa cidade, também no nosso concelho. Mas isso não nos deve dar por satisfeitos. As nossas responsabilidades são grandes, os compromissos são exigentes e os sanjonenses precisam de nós. A confiança depositada no Partido Socialista é grande e nós temos a obrigação de proporcionar uma vida digna e justa aos cidadãos. É só para isso que aqui estamos. Cabe aos autarcas apontar alternativas, não desiludir, não ignorar expectativas e apontar um caminho credível, um caminho que passe pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pela alternativa e, acima de tudo, pela confiança. O momento que agora vivemos é, sem dúvida, um momento decisivo e importante na vida também dos sanjonenses. E é com clara satisfação que confirmamos as expectativas. Podemos confiar no atual Executivo e com a certeza que todos, sem exceção, estão a dar o seu máximo para garantir a segurança, a estabilidade social que precisamos e que merecemos. Estamos em boas mãos e com a convicção que o caminho que estamos a traçar na senda do desenvolvimento, do crescimento, da justiça social, do equilíbrio e de futuro é aquele que os sanjonenses desejam e no qual se revém. Termino esta minha mensagem com uma lembrança. Não esqueçamos nunca que foi o 25 de Abril que restituiu a todos os portugueses, mesmo àqueles que são contra o 25 de Abril, mesmo àqueles que não se revêem na data, mesmo àqueles que ignoram a sua festividade, foi esta data que lhes restituiu o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, a liberdade de discordar sem medo. Caros amigos, viva São João da Madeira, viva Portugal, viva a Europa, um grande viva à liberdade e um viva também muito forte à democracia. Muito obrigado e eu desejo que fiquemos todos muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Convido agora a usar da palavra o representante do PSD, o deputado Gonçalo Fernandes. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara e demais membros do Executivo, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Representantes das Autoridades Civis e Militares, Senhores Representantes das mais diversas associações e instituições da nossa cidade, minhas senhoras e meus senhores. Celebramos hoje os 47 anos da Revolução do 25 de Abril. Nas palavras de Sofia de Mel Breiner, celebramos hoje os 47 anos do dia inicial inteiro e limpo, o dia em que os capitães, em nome do povo português, libertaram o povo para devolver ao povo a condução dos seus destinos. Naquela madrugada, os capitães enfrentaram a noite e o silêncio, não só com a coragem e a valentia de quem derrubava 48 anos de opressão, mas também com a esperança de que era possível transformar o mundo e, mais do que isso, que era necessário e urgente.
E a partir daí começamos a construção do Portugal sonhado, dando os primeiros passos rumo a uma democracia plena e respeitadora dos mais elementares direitos do homem. Na organização da vida em sociedade, o direito tem como valores essenciais a justiça e a segurança, procurando incessantemente um equilíbrio e a sua ponderação. Durante o último ano, vivemos um claro exemplo do sacrifício da liberdade em nome da saúde pública, com a privação dos nossos direitos essenciais em nome do bem comum e da nossa sobrevivência. Nada é mais importante que a vida e a saúde das pessoas. Por isso mesmo, e pelo segundo ano consecutivo, comemoramos a liberdade de forma diferente, mas com o mesmo significado sempre. Comemorar a liberdade é saudar todos os capitães de Abril e louvar a democracia que o seu gesto patriótico permitiu instaurar. É celebrar o acolhimento da liberdade, do pluralismo, dos direitos humanos, sejam eles pessoais, políticos, económicos, sociais ou culturais. Ao fim e ao cabo, é celebrar a consagração da dignidade da pessoa humana. Mas comemorar Abril e comemorar a liberdade é celebrar também um dia que é de todos. Dos que sabiam que colocavam a vida em risco, se bem-sucedidos não fossem, e mesmo assim puseram o interesse de todos acima dos medos e receios próprios. Dos que sabiam que só com perseverança alcançaríamos dias melhores. Dos que através da música permitiram a comunicação. Do Partido Comunista Português, que pôde ver o seu partido sair da clandestinidade. Do Partido Socialista e dos seus membros que aqui cumprimento, que nesse dia puderam ver os seus fundadores regressar a casa. Do meu partido, que a partir desse momento nunca mais largou o sonho de reformar Portugal. De todas as mulheres, para quem Abril significou um passo largo para a igualdade de género. Um dia que também é meu e das gerações mais novas. Apesar de ter nascido 25 anos após o 25 de Abril, nem por isso dou por adquirida a democracia ou tomo a liberdade, valor a mim anterior e a mim superior, como algo irrevogável ou indestrutível. As gerações posteriores à Revolução sabem reconhecer o quão difícil foi viver em ditadura, sonhar com a democracia e construí-la palmo a palmo durante longas caminhadas feitas de esperança e de combate. E sabem como são constantes e preocupantes os sinais que nos chegam, onde sistemas políticos entram em crise ou se fragilizam porque se desistiu de se fazer da democracia uma realidade todos os dias e um desafio nunca esgotado. E esses sinais, também visíveis no nosso país, mostram que é um erro acreditar que basta a proclamação da democracia nas Constituições e nas leis ou o entender que, uma vez consagrada, é um dado adquirido para sempre. Com a devida gratidão que me merecem os que corajosamente lutaram por este dia, creio que é tempo de se entender, a bem da democracia, que o 25 de Abril não tem donos. Não é da esquerda nem da direita. Não é dos mais velhos nem dos mais novos. É tempo de se entender que a democracia não está garantida e que para defender a democracia e preservar a liberdade, todos contam. No seu poema, Sofia de Melbrenner retrata bem a essência simples do 25 de Abril, despida de apropriações ideológicas e livre de curadores de consciência. Relembra-nos que o 25 de Abril não partiu de uma crença numa superioridade ideológica, nem foi a revolução que conquistou o direito a ser de esquerda. Abril foi o grito de um país que queria conviver com a diferença de pensamento. Mas nem só da Revolução dos Cravos se fez Abril. Abril fez a 25 de novembro de 1975, quando vários generais impediram que Portugal entrasse novamente numa ditadura. E se Abril nos deu, enquanto povo, a ideia de liberdade que de imediato se tornou irrenunciável, novembro provou que a liberdade é maior que o medo e que este mesmo povo não se deixaria subjugar por mais nenhuma ditadura. Abril fez com o surgimento do poder local democrático, constituído por municípios e freguesias que, através do exercício das suas competências, souberam levar o desenvolvimento a todo o território. Abril fez também
em 1979, quando foi criado um Serviço Público de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde teve, no último ano, o maior desafio desde a sua criação. Deixo, por isso, uma palavra de agradecimento aos profissionais de saúde, de todas as áreas, pela sua dedicação, pela sua competência, profissionalismo e enorme esforço que demonstraram e demonstram, muito além do estrito dever, prescindindo em tantas situações do contacto com familiares, para uma entrega sem limites aos outros e à causa pública. Se o combate à pandemia permitiu, por um lado, demonstrar a qualidade e a capacidade dos nossos profissionais de saúde, pela forma rápida e eficaz como responderam a um problema para o qual ninguém estava preparado, por outro, evidenciou as fraquezas do nosso sistema de saúde em termos de recursos humanos, infraestruturas e meios técnicos, criando uma consciência social e política para a prioridade do investimento na saúde e mostrando que a cooperação entre o setor público, o setor privado e o setor social é fundamental para respostas adequadas do sistema em tempos de crise ou de maior exigência. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, 47 anos depois, temos uma valiosa oportunidade de reflexão sobre o precioso legado de democracia que os nossos antepassados nos deixaram. Portugal foi-se construindo ao longo deste tempo, assumindo projetos humanistas, personalistas, de paz, de desenvolvimento, de ambiciosa justiça social. Projetos baseados na liberdade, mas buscando a igualdade, solidários e participados, abertos ao mundo, preservando a tolerância contra o egoísmo xenófobo, a participação das pessoas contra o confidencialismo, a fraternidade contra o ódio e a exclusão. Decorrido quase meio século sob o 25 de Abril, muita coisa mudou. Nós, os mais novos, temos tido desde que nascemos acesso a oportunidades que as gerações anteriores apenas puderam sonhar. Somos o produto do Portugal sonhado. No entanto, parte significativa da população habituou-se a viver sempre em democracia, acabando muitas vezes por não dar o devido valor à rotina da prática democrática, nomeadamente no que diz respeito aos atos eleitorais e à participação cívica que lhes está inerente. O voto, já o disse e repito, constitui a mais bela homenagem a todos os quantos por ele lutaram e, essencialmente, a todos os quantos por ele morreram. Convém, por isso, entendermos que somos todos os fiéis depositários dessa herança e desse legado, cabendo-nos o papel de defender a democracia até às últimas consequências e de contribuir diariamente para o seu aperfeiçoamento. Naturalmente que há muito caminho para palmilhar. Há muito a fazer no que toca ao combate às desigualdades, à pobreza e à exclusão social, esta que é também uma matriz da social-democracia, bem como para evitar que se alimente a desconfiança nas instituições e nos políticos. A liberdade e a democracia são valores que se fundam num dia, mas não se constroem numa noite. Cabe-nos a tarefa de as proteger, com a verdade, combatendo as fake news e a desinformação que atualmente contaminam a sociedade e minam as democracias. Protegê-las com a promoção da igualdade de oportunidades. Protegê-las protegendo o sorriso e os sonhos das crianças e jovens. Protegendo as vítimas da violência e da injustiça. E ajudando todos aqueles que precisam de auxílio. Protegê-las combatendo e penalizando fortemente a ascensão dos movimentos populistas que lutam por uma concentração absoluta do poder e que, ainda que partindo dela, colocam a democracia em perigo e acabarão por destruí-la. Só com liberdade, só com democracia e só com respeito pelas livres escolhas dos indivíduos se cumpre Abril e se cumpre Portugal. Lutar pela democracia é, por isso, um imperativo de todos os dias. E lutar pela democracia impõe, igualmente, recriá-la sem parar. Temos que recriar a cada momento a nossa democracia, a nossa educação, o nosso sistema social, a nossa economia,
as nossas instituições e a nossa aproximação às pessoas. A celebração da Revolução neste espaço, na Casa da Criatividade, transporta em si um forte simbolismo, pois permite-nos recordar que temos na cultura um instrumento vital para a manutenção e renovação da democracia. A cultura permanece sempre, mesmo quando as conjunturas políticas e económicas se alteram ou quando as pessoas se sucedem no permanente fluir do tempo. É ela que define o rasgo mais forte e duradouro da vida das sociedades. Mas devemos aproveitar estes momentos para estendermos este exercício de reflexão à realidade da nossa cidade. Parafraseando Paulo de Carvalho, é a altura de perguntar se, enquanto cidade, sabemos quem somos, o que fazemos aqui e, sobretudo, de quem nos esquecemos. São João da Madeira é uma cidade que nos enche a alma, que nos motiva e que nos emociona. Desafia-nos sempre a fazer mais e melhor, a ir mais além, a andar à frente sem deixar ninguém para trás. Em democracia, a cidade foi governada, na grande maioria do seu tempo, por PSD e CDS-PP. Foi com os melhores e mais capazes que os partidos da coligação construíram projetos autárquicos que asseguraram o desenvolvimento imparável da nossa cidade, transformando São João da Madeira numa história de sucesso. Esse sucesso deve-se ao trabalho árduo dos sanjoanenses, ao empenho das suas instituições e ao dinamismo das suas empresas. Mesmo o que resulta da intervenção direta da Câmara Municipal deve ser creditado aos sanjoanenses, pois decorre da resposta aos seus anseios, à ambição e à vontade da cidade. O povo sanjoanense é assim mesmo, um povo ambicioso, irreverente e inconformado. E há 4 anos o povo falou. Falou onde mais importa, nas urnas, entregando ao Partido Socialista a condução dos destinos da nossa cidade. Importa por isso fazer uma reflexão. Saber se tivemos todos a capacidade de construir, sustentados pela sede constante da inquietação e da ambição. Compreender se poderíamos ter sido mais ousados a planear, mais ágeis a dialogar, mais empreendedores e mais críticos com nós mesmos. Saber se estamos a governar bem para todos e se estamos a honrar a memória dos poucos que se fizeram tantos e que, resistindo aos reveses, foram construindo futuro, a pensar em todos e a olhar em frente. É certo que as mudanças exigem espaço, consolidação e persistência. Exigem tempo. Mas São João da Madeira não perdeu tempo. São João da Madeira parou no tempo. Estamos a andar para trás, a perder dinâmica, competitividade e centralidade. Em bom rigor, estamos a perder para outros concelhos aquilo que no passado foi nosso. Enquanto cidade, fomos esquecendo do nosso tecido empresarial. As nossas empresas tendem cada vez mais a trocar o nosso concelho pelas áreas industriais dos municípios vizinhos, onde encontram melhores condições para investir. Sem medidas inovadoras de fixação de empresas e sem respostas para a questão da falta de espaço, continuaremos a perder empresas. E sem empresas não há riqueza, sem riqueza não há progresso e sem progresso não há futuro. Fomos-nos esquecendo dos nossos jovens, que se confrontam todos os dias com novos desafios e que necessitam de uma resposta clara e firme do poder político, mais urgentes em tempos como os que se avizinham, que não se adivinham fáceis e que irão exigir um grande esforço de todos. Fomos-nos esquecendo que a realidade à nossa volta se altera a cada momento, impondo por isso novos desafios e novas prioridades. Por essa razão, defendo também que a política precisa de uma revolução, de uma mudança. A política precisa de voltar a ser merecedora da confiança das pessoas. Precisamos da política da nova geração, ambiciosa, com energia, com capacidade de inovação. Políticos que respeitem a diferença, que procurem consensos e que promovam o diálogo. Políticos que compreendam que todas as opiniões são válidas quando na sua base está a vontade genuína em participar construtivamente no crescimento de uma cidade, de uma região ou de um país. Minhas senhoras e meus senhores,
Importa garantir este ano que São João da Madeira não continua a andar para trás. Queremos voltar a ter e a ser uma cidade referência, uma cidade liderante, uma terra de oportunidades, de empresas, competitiva e atrativa. Uma terra que seja sinónimo de desenvolvimento e inovação, de qualidade de vida e de futuro. Termino desejando, por isso, que este ano São João da Madeira possa viver igualmente o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. A substância de um tempo novo, que permita abrir novas perspectivas de desenvolvimento e afirmação, que proporcionem um novo impulso ao Concelho, que o projetem de forma consciente num horizonte temporal e que assegure uma indispensável estabilidade ao seu tecido social e económico. Sei que a maioria não concordará com a minha análise. Sintam-se convidados a discordar dela. Sintam-se convidados a rasgá-la, a desconstruí-la e a ridicularizá-la. No fundo, sintam-se convidados a viver a vossa liberdade. Em nome dessa liberdade e da nossa democracia, importa lembrar que Abril não está feito. Abril faz a cada dia. A democracia, essa, une-nos e nunca, mas nunca poderemos aceitar que ela nos divida. Da minha parte, continuarei a reconhecer e a lembrar o passado com gratidão, a experienciar o presente e a encarar o futuro sem medo. Em democracia e em liberdade, conquistando-a todos os dias, com todas as pessoas e em todos os contextos. Em democracia e em liberdade, com a humilde coragem de querer sempre mais futuro do que passado. E como escreveu Ari dos Santos, se Abril ficar distante desta terra e deste povo, a nossa força é bastante para fazer um Abril novo. Viva o 25 de Abril, viva São João da Madeira, viva Portugal! Muito obrigada, Sr. Deputado. Convido a usar a palavra o representante do CDS, o Sr. Deputado Manuel Luís de Almeida. Senhora Presidente da... Penso que está ligado, tá? Senhora Presidente da Assembleia Municipal e restante mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, deputados municipais, autoridades civis e militares, estimados concidadãos. Celebramos hoje o 47º aniversário do advento da democracia, que nos foi proporcionada pela Revolução do 25 de Abril de 1974. Nessa madrugada longínqua, um conjunto de homens das Forças Armadas proporcionaram que a voz da liberdade, fraternidade e solidariedade terminasse com a longa noite antidemocrática em que o país se encontrava mergulhado. Vivemos num tempo em que novamente os extremismos tentam aos poucos minar as sociedades democráticas da Europa. E a sociedade portuguesa não foge a esta onda. Usando a fragilidade e a tolerância do regime democrático, aproveitando as dificuldades originadas pelo vírus SARS-CoV-2, que fustiga as populações na generalidade do planeta e que veio colocar a nu, no caso português, a fragilidade do nosso tecido económico e empresarial, provocando aumento de desemprego e dificuldades à generalidade dos cidadãos. Desculpa. A resposta comunitária ao relançamento económico assente no plano de recuperação e resiliência é uma estratégia de médio e longo prazo consubstanciada, no caso português, na Estratégia Portugal 2030. Através deste plano, ficamos a saber que Portugal vai poder aceder a 50 mil milhões de euros em subvenções a fundo perdido. O objetivo, segundo os mentores do PRR, é com um total de 1,8 bilhões de euros, a Europa tornar-se mais verde, mais digital
e mais resiliente. Podemos aceder a estes fundos porque somos um país democrático, proporcionado pela ação libertadora do 25 de Abril e porque fazemos parte da União Europeia. Portugal, como todo o planeta, assolado pela pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, encontra-se confrontado com a retração generalizada da sua economia. A doença Covid-19 originou impacto direto no consumo das famílias e na atividade das empresas. Felizmente, não estamos condenados a mendigar, porque, fruto, como já afirmámos, do regime democrático originado pelo 25 de Abril, a Europa olha para Portugal como um país credível. A aceitação do Plano de Recuperação e Resiliência, com execução até 2026, coloca ao dispor de Portugal 14 mil milhões de euros de subvenções. As reformas e os investimentos, segundo os mentores do PRR, permitirão que o país retome o crescimento económico sustentado, convergindo com a Europa ao longo da próxima década. O 25 de Abril de 1974 proporcionou a todos nós a possibilidade de dizermos o que pensamos. A liberdade de expressão, como já aqui foi dito, não pertence a nenhum partido político ou grupo social. Ninguém é dono da verdade. O melhor bem que a democracia pode prestar ao país é educando os mais jovens a serem tolerantes, a aceitarem que a verdade de uns termina quando começa a verdade dos outros. A pandemia Covid-19 veio mostrar e colocar a nu a fragilidade do ser humano e das sociedades em geral, a futilidade e a inutilidade da ostentação, a falta que temos de justiça e de combate à corrupção, os valores da fraternidade e da solidariedade, o respeito que devemos ter pela saúde e pelas estruturas físicas e humanas do Serviço Nacional de Saúde. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar, os bombeiros e todas as pessoas que têm trabalhado nesta área são os heróis. Merecem o nosso respeito e admiração. A pandemia Covid-19 mostra também o valor da liberdade, porque as limitações impostas pelo vírus SARS-CoV-2, embora em proporções e métodos diferentes, mostram em sentido figurado aos mais jovens um pouco do que eram os constrangimentos existentes antes do 25 de Abril e da longa noite fascista que nós, portugueses, tivemos de suportar durante 48 anos. Termino apelando a todos para que defendam hoje e sempre o 25 de Abril. Viva Portugal! Muito obrigada, Sr. Deputado. Convido a usar a palavra como em representação da CDU, a cidadã Joana Filipa Moreira Dias. Caros autarcas, caros concidadãos, permitam-me saudar todos os presentes neste dia, que para mim é um dos mais bonitos e importantes da nossa história. Hoje, a Revolução de Abril faz 47 anos. O dia 25 de abril de 74 foi não o culminar de um ato revolucionário, mas o ponto de partida que marcou o início de uma nova jornada de luta. O abrir da porta a um país livre, mais democrático, desenvolvido, solidário e justo. Os mais velhos sabem, e os mais novos precisam de saber, que falar de Portugal antes do 25 de abril de 74 é falar da longa noite fascista, de miséria, perseguições, prisões, assassinatos políticos, tortura, guerra, censura. Um Portugal sem Serviço Nacional de Saúde. Um Portugal a quem a educação só servia para alguns. Algumas das coisas eram tão ridículas como, por exemplo, a obrigatoriedade de licença para podermos usar um isqueiro. Podermos não, os homens. Foi uma revolução que realizou profundas conquistas e transformações revolucionárias. O regime democrático, com amplas liberdades e direitos fundamentais, as nacionalizações, a reforma agrária, o poder local democrático, vastos direitos sociais e laborais, nomeadamente a criação do salário mínimo nacional, o direito a férias, subsídio de férias e de Natal.
o subsídio de maternidade, a livre organização sindical e o direito à greve, a consagração na lei da igualdade entre homens e mulheres, o fim da guerra colonial, entre outras tantas que criaram uma realidade que abriu uma nova perspectiva de desenvolvimento do nosso país. A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação social e nacional. O 25 de abril de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do movimento das Forças Armadas, logo seguido de um empolgante levantamento popular, transformou profundamente toda a realidade nacional, culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas. O poder local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios. Um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado pelas comissões administrativas logo após o 25 de abril teve consagração com as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais em dezembro de 76. O poder local democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais e com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, em alguns casos até excedendo em larga medida as suas competências. Comemorar Abril, relembrando o que o poder local representa, enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige que se reconheça as condições para o exercício das suas atribuições e competências. Não basta tecer elogios ao poder local sem que se lhe atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o pleno exercício das suas responsabilidades. Não basta repetir loas à descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação das regiões administrativas que, 45 anos depois de estarem consagradas constitucionalmente, estão por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade de realização das autarquias quando se tem em vista transferir competências sem meios financeiros correspondentes, num processo que é, sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhe competem e de transferência de encargos para as autarquias. Não basta falar das vantagens de proximidade quando se quer alijar responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em manter por repor e devolver ao povo as mais de 1000 freguesias liquidadas contra a vontade das populações. As comemorações da Revolução de Abril, no ano em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, devem ser um momento para afirmar o poder local e o que ele representa, de espaço de realização de direitos e aspirações populares. Um momento de afirmação da democracia, tanto mais atual, quanto mais se desenham e se assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. Comemorar Abril é também, nas atuais circunstâncias, fazer uma afirmação de confiança no futuro. Mostrar que a vida pode e deve prosseguir, criando todas as condições de prevenção e proteção. Apontar o sentido de vivência coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização humana e à felicidade. Tenho ouvido nas nossas intervenções uma palavra de mérito a todos os trabalhadores da primeira linha, assim como relativamente à questão das autarquias. Não bastam as palavras de mérito aos trabalhadores da primeira linha. Tem que haver apoios, tem que haver materiais e tem que haver responsabilização de todos nós perante o processo que estamos a atravessar. Viva o 25 de Abril! Muito obrigada, Joana Dias, pela sua intervenção e convido a usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Vice-Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Membros da Assembleia Municipal, representantes das Forças de Segurança e da Proteção Civil, representantes das escolas, alunos premiados, representantes da Assembleia Municipal Jovem, representantes das nossas instituições, minhas senhoras e meus senhores, representantes da comunicação social. Uma lição importante sobressai da situação de grave crise sanitária e do quadro de emergência em que vivemos. Só através da solidariedade e da cooperação entre todos poderemos superar esta tormenta. E a solidariedade e a cooperação
acontecem em São João da Madeira. Na verdade, em diversas frentes, testemunhamos uma mobilização impressionante da cidade e beneficiamos da capacidade de entrega, de adaptação e de dádiva de muitos. Pela particular relevância que assumem num estado de pandemia, renovo, em representação do município, a nossa gratidão aos médicos, enfermeiros e demais pessoal do Serviço Nacional de Saúde e, bem assim, a todos os agentes da Proteção Civil, representantes de instituições cuidadoras e pessoal docente que enquadram, colaboram e protegem os mais vulneráveis e fragilizados. O período que atravessamos é, hoje, um período de esperança. Na Sala dos Fornos da Oliva decorre o processo municipal de vacinação. Ali, onde a indústria e o trabalho outrora forjaram o futuro da nossa cidade, deposita-se em cada um de nós a semente que nos libertará das amarras da doença. Para que retomemos em pleno o nosso modo de vida habitual, é porém necessário que todos adiram à vacinação e que todos respeitem as regras de segurança determinadas pelas autoridades de saúde. Sabemos bem que o equilíbrio que nos sustém é frágil e que um rápido e feroz retrocesso é um risco de elevada dimensão. Por isso, é meu dever recordar que o que quer que façamos tem um impacto nos nossos concidadãos e que todos, sem exceção, somos responsáveis pelo nosso destino coletivo. Senhora Presidente, o 25 de Abril abriu a porta à democracia. Como diz Manuel Alegre, hoje é possível falar sem um nó na garganta. Mas precisamente hoje, e como já foi aqui por diversos oradores recordado, mas precisamente hoje, dizia, é necessário dizer que a democracia é um bem frágil e que muitos, ainda que dissimuladamente, desejam limitá-la e mesmo destruí-la. Por isso, nunca devemos esquecer o essencial. Como alguém referiu, a aceitação das imperfeições e do compromisso é, de facto, a essência da democracia liberal e da social-democracia, o que reduz a estatura dos inimigos potenciais a meros adversários, com quem se pode fazer acordos. As democracias liberais e sociais-democracias não reconhecem monopólios de virtude nem verdades absolutas. Fim de citação. Por isso, a narrativa de exclusão, de purificação, de regeneração, alicerçada na ideia divisionista de que existem pessoas de bem e outro tipo de pessoas, o mesmo é dizer, pessoas de primeira e pessoas de segunda, pessoas merecedoras de direitos e pessoas não merecedoras de direitos, narrativa já propalada, sem qualquer pejo e vergonha, no espaço público e eleitoral, significa o regresso à política portuguesa de um discurso profundamente perigoso, disfuncional e que reclama o nosso combate decisivo. O nosso futuro coletivo e a defesa da liberdade e da democracia dependem, em grande medida, da juventude. Por isso, a circunstância de, neste ato, poder intervir um representante da Assembleia Municipal Jovem da nossa cidade é sinal de confiança nesse mesmo futuro. Senhora Presidente, saudemos, portanto, os militares de Abril e todos os resistentes à ditadura. Recordemos as 4 vítimas que padeceram assassinadas pela PIDE na rua António Maria Cardoso. Homenageemos os sanjoanenses que lutaram pela liberdade, designadamente nas lutas operárias e nas importantes eleições
que elegeram em São João da Madeira Humberto Delgado. E sejamos firmes na defesa de uma vida em liberdade e em democracia. Viva São João da Madeira, viva o 25 de Abril. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora eu vou usar da palavra. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Junta, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, representante da Assembleia Municipal Jovem, distintos convidados. Todos os meus discursos nesta celebração se têm focado em agradecimentos à coragem, resiliência, audácia e criatividade deste povo, do qual todos temos razões para nos orgulhar. Hoje, para além de reiterar todos esses agradecimentos e palavras de enaltecimento das características deste nobre povo, vou-me focar num apelo. É hora de dizer o que outros já disseram em momentos importantes: não perguntes o que o país pode fazer por ti, mas sim o que podes fazer pelo país. Passamos pelo embevecimento do milagre português à desilusão do inferno aterrador das semanas de pesadelo nos nossos hospitais, lares e das nossas próprias casas. A tudo sobrevivemos e agora, com a inteligência de gestão dos momentos mais difíceis, não há alarmismo em relação às vacinas que nos tire a certeza de que mais vale os riscos da vacina do que os da doença. A forma como encaramos mais este desafio, na confiança na ciência e nos decisores dos nossos serviços de saúde, confirma a minha convicção de que, para além da forte emoção com que vivemos a vida, nos momentos cruciais, sabemos usar a inteligência para nos orientarmos nas nossas decisões. Pois é ao apelo a essa inteligência que eu me quero dirigir. Os sinais vermelhos de alarme à nossa democracia têm sido acionados e a história ensina-nos a estar atentos a esses sinais, sob pena de, inadvertidamente, sermos apanhados em redes das quais não nos é fácil desenvencilhar. Somos parte de um coletivo e não a soma de indivíduos espalhados em sociedades diversas, vivendo em geografias diferentes, com graus de estabilidade e segurança também diferentes. Fazemos parte de uma humanidade que queremos respeitadora de direitos e deveres. Como tal, todos temos a obrigação de viver com respeito pelo próximo e pela dignidade de vida. Ninguém pode ser completamente feliz ignorando a infelicidade do outro que connosco coabita neste sistema. Apelo a todos, de uma maneira geral, para o seu contributo neste sentido. Apelo aos avós, que retêm na memória a vivência do derrubo da ditadura e conquista da liberdade que hoje celebramos, para que não se cansem de a contar aos seus netos, para assim passarem o testemunho do que custou esta conquista. Apelo aos pais, que possivelmente não se lembram do 25 de abril de 1974, mas que usufruíram das suas conquistas e puderam, por isso, crescer em liberdade, sem o peso da censura e de uma guerra que arrancava das famílias jovens, adolescentes, para fazer uma guerra que não era sua. Apelo aos educadores das nossas escolas, a quem tanto devemos, para continuarem o seu nobre trabalho de abrir horizontes e ajudar a desenvolver capacidades e mentes abertas, críticas, solidárias e responsáveis. Apelo aos jovens, responsáveis pelo futuro, para que não se deixem enganar por promessas vãs, palavras ocas, lanças de ódio contra os mais frágeis e diferentes, em nome de uma segurança de uns contra o respeito dos direitos de outros. Apelo à sua capacidade crítica para ver sempre os dois lados da moeda que lhes cai no bolso ou na mão. E apelo essencialmente a que lutem pela preservação da conquista que estes cravos vermelhos significam e que nunca se esqueçam que queremos que a liberdade que está a passar por aqui não passe em vão e que se instale até que não haja força que a derrube. Termino com uma nota de esperança. Vou ser vacinada contra esta doença que nos tem desafiado e acredito que a vacina nos vai salvar deste vírus. Acredito também na vacina que nós,
pequenos cientistas da nossa vida, descobrimos contra o vírus do oportunismo e do egoísmo. Acredito que juntos vamos vencer e continuar a lutar pelo bem da humanidade de que fazemos parte, onde pequenas ilhas isoladas e habitadas por seres extraordinários de identidades eleitas como perfeitas, não passa de uma ilusão em que não acreditamos. 25 de Abril, sempre. Viva São João da Madeira, viva Portugal! Agora, para terminar esta nossa sessão solene, vamos dar voz ao canto com mais uma intervenção do Coro de Câmara. Acordai, Lopes de Graça. Muito obrigada ao Coro de Câmara por este apelo e agora, acordados para a preservação da liberdade, vamos terminar esta sessão. Agradeço a vossa presença, desejo que celebrem esta data com alegria, que continuem com saúde e lá nos encontraremos no próximo 25 de Abril, em mais uma sessão solene. Poderão e deverão levantar um cravo no arranjo que está à entrada, porque é a nossa oferta de simbolismo da nossa Revolução dos Cravos. Muito bom dia a todos, muito obrigada pela presença.